Hi guys, what's up? Professor Daniel Pondé com mais uma dica de inglês para você que quer turbinar o seu inglês de verdade. Como eu disse, meu nome é Daniel Pondé, eu sou professor de inglês do canal Inglês no Teclado. Se você ainda não estiver inscrito em nosso canal, eu gostaria de te convidar para se inscrever e já de deixar o seu like aqui embaixo desse vídeo. Essa aula é uma continuação de outras aulas em que eu trato sobre a temática de adjetivos em inglês. Então é importante que você confira os outros vídeos anteriormente a esse para que você não fique perdido quanto à minha explicação, combinado? Nas aulas passadas a gente aprendeu que os adjetivos em inglês são tratados conforme o grau deles. Aprendemos que existe a forma positiva do adjetivo, que nada mais é do que a forma crua, a forma natural como o adjetivo ele veio ao mundo. Aprendemos também sobre a forma comparativa dos adjetivos em inglês. Então, eu tratei na aula passada sobre a questão do grau ou sobre a forma positiva do adjetivo em inglês e também tratei a respeito da forma comparativa dos adjetivos em inglês. Quanto à forma comparativa, a gente aprendeu que para comparar é preciso ter dois elementos, duas pessoas, duas situações, duas coisas, não é verdade? A gente só consegue comparar uma pessoa com outra pessoa. É preciso que tenhamos os pares. Nessa nova videoaula, eu vou falar sobre a forma superlativa dos adjetivos em inglês. O que acontece é basicamente o seguinte. Como eu disse agora há pouco, para fazer uma comparação, é preciso que tenhamos dois elementos, como duas pessoas, duas cidades, duas situações. Em se tratando da forma superlativa, a gente vai ter mais de duas opções ou mais de dois elementos e vamos selecionar apenas um deles dentre todos os elementos. Então, por exemplo, vamos ter três pessoas e vamos eleger apenas uma dessas pessoas com base em determinado critério que vai ser o adjetivo. A gente vai ter, por exemplo, quatro cidades e vamos ter que eleger apenas uma delas com base em determinado critério que vai ser o adjetivo, que vai qualificar essas quatro cidades. Então veja que na forma comparativa a gente tinha dois elementos, tínhamos ali um par e agora não. Agora vamos ter mais de dois elementos, como por exemplo 3, 4 e por aí vai. É por isso que dizemos forma superlativa e não mais forma comparativa. É fundamental que você saiba diferenciar a forma comparativa da forma superlativa em inglês. Lá atrás, a gente aprendeu que a forma comparativa ela poderia seguir dois caminhos. Um caminho em que a gente empregava a palavra more combinada à palavra than, ou o outro caminho em que a gente modificava a forma positiva do adjetivo para obter a sua correspondente forma comparativa. Então, eu disse para vocês lá atrás que sweet é a forma positiva do adjetivo. Sweeter é a sua forma comparativa. Quando temos dois elementos, queremos comparar duas moças e dizer qual delas é a mais meiga. Agora, em se tratando de três moças, a gente não vai poder adotar a forma sweeter. Nesse caso, a gente vai adotar a palavra sweetest. Por quê? Porque temos mais de duas moças e eu preciso eleger apenas uma dessas moças em termos de meiguice. Qual dessas três é mais meiga? Sweetest, portanto, que é a palavra que você está vendo grafada aqui na tela desse vídeo, contém o sentido de mais doce ou mais meiga, mas nesse caso em relação a todas e, lembre-se, em relação a mais de duas moças. Como, por exemplo, temos três moças e elegemos apenas uma. Caso a gente faça uma comparação entre duas moças, nós dizemos sweeter, que contém o sentido de mais doce. Agora, se tivermos três moças, nós devemos dizer sweetest. Por quê? Porque esta é a forma superlativa do adjetivo sweet em inglês. Por mais que a gente tenha aqui a mesma tradução, em que a gente diz em português mais doce para sweeter e mais doce para sweetest, a diferença é que na língua inglesa a gente apenas adota a forma sweetest do verbo sweet, que contém o sentido de meigo ou meigo, quando temos mais de duas pessoas ou mais de dois elementos, como por exemplo, mais de duas tortas. Estamos comparando e estamos querendo saber de 4 a 5 tortas, qual dessas é a mais doce. Veja o seguinte exemplo. Eu posso perguntar: What is the sweetest song? Qual é a música mais doce que você conhece? What is the sweetest song? Então, song contém o sentido de canção, sweetest exprime aqui a ideia de mais doce possível. Veja, what is, qual é o quê? The sweetest song.
Então, nesse caso, eu utilizei a forma superlativa, por quê? Porque eu não estou fazendo a comparação de duas canções, estou perguntando dentre todas as canções que você conhece. E eu estou partindo do pressuposto que você conhece mais de duas canções, né? Digamos que você conheça, sei lá, 30 canções, ou você conheça um número muito maior que esse. Portanto, eu devo optar pela forma sweetest. What is, qual é o quê? The sweetest song. Compreendeu essa minha explicação? Temos também o caso de youngest. Youngest, que contém o sentido de mais novo. Young contém o sentido de jovem ou novo e youngest, mais novo. Mas nesse caso, lembre-se, não estamos nos referindo a apenas duas pessoas. Muito provavelmente estamos nos referindo a mais de duas pessoas. Como, por exemplo, who is the youngest? Quem é o mais novo? Who is the youngest? Estou perguntando, quem é o quê? O mais novo. Pode ser o mais novo aluno, o mais novo empregado, o mais novo dos irmãos, enfim, isso não importa. Mas você tem que entender que neste caso eu não especifiquei duas pessoas, por isso eu disse who is the youngest? Dentre todas as opções que existem, quem é o mais novo? Ou talvez quem é a mais nova? Eu poderia inverter essa minha pergunta. Eu poderia perguntar who is the oldest? Who is the oldest? Quem é o mais velho? Who is the oldest? Quem é mais velho ou até mesmo quem é o mais ancião, né? Mas vamos dizer assim que é o sentido de quem é o mais idoso, quem é o mais velho. Who is the oldest? Eu estou perguntando quem é o mais velho. Pois bem, a gente geralmente adota essa forma em que convertemos o adjetivo positivo em sua forma superlativa, em que eu peguei o caso da palavra old, que significa velho ou velha, e adicionei essa terminação EST em se tratando de adjetivos que são considerados curtos, que na língua inglesa a gente considera adjetivos com duas sílabas, até duas sílabas. Para o caso dos adjetivos que possuem mais de duas sílabas, a gente vai optar, no caso da forma superlativa, pela palavra most. Então vai ter most mais um adjetivo para adjetivos que não são considerados curtos, como por exemplo, difficult, que significa difícil, não tem apenas duas sílabas. Então eu não vou alterar a palavra difficult, fazendo uma pequena modificação ao seu término para embutir o sentido de mais difícil. Por quê? Porque difficult não possui apenas duas sílabas e, portanto, nesse caso, eu devo dizer most difficult, com o sentido de mais difícil. Qual é a matéria mais difícil na escola? The most difficult. Contém aqui o sentido de a mais difícil ou o mais difícil. The most difficult. Quer dizer então, Daniel, que a gente vai fazer essa pequena alteração no adjetivo na sua forma positiva para obter a forma superlativa em se tratando de adjetivos que contenham até duas sílabas? Isso mesmo, é fundamental que você memorize esse aspecto. Só vamos fazer aqui essas pequenas alterações no adjetivo para obter a forma superlativa, assim como a gente aprendeu no caso da forma comparativa, quando o adjetivo tiver até duas sílabas, quando ele for considerado um adjetivo curto. Se ele não for curto, a gente vai utilizar most com a sua forma positiva. Temos a palavra difficult e essa é a sua forma positiva. Caso eu queira dizer mais difícil, com o sentido de mais difícil de todos, eu devo dizer the most difficult, com o sentido de o mais difícil. Agora vamos ver como fazer essas modificações e qual é a regra para que a gente construa a forma superlativa correspondente de cada adjetivo. Quando o adjetivo ele terminar com a letra E, para que a gente obtenha a sua forma superlativa, basta que adicionemos a ele a terminação ST. É o caso de white, que significa branco ou branca, e aí a gente diz whitest, whitest, que é a sua forma superlativa correspondente com o sentido de mais branco de todos ou mais branca de todas. Wise significa sábio. Caso eu queira me referir ao mais sábio de todos, eu devo dizer wisest, wisest. Por quê? Porque a palavra wise termina com a letra E, e nesse caso eu devo simplesmente adicionar a terminação ST ao final desse adjetivo em sua forma positiva para obter a forma superlativa. White significa branco ou branca, é um adjetivo, e whitest é a sua forma superlativa que exprime o sentido geral de o mais branco de todos ou a mais branca de todas. Caso um adjetivo termine com uma consoante e na sequência a letra Y, o que é uma consoante mesmo? Todas as letras que não sejam A, E, I, O, U. Então, caso o adjetivo ele termine
com uma consoante e na sequência a letra Y, o que a gente vai fazer aqui é remover a letra Y e incluir a terminação IEST ao final desse adjetivo. Quer ver? Easy significa fácil. Easy. Caso eu queira dizer o mais fácil de todos, basta eu dizer easiest. Tá vendo como a gente escreve? Tá vendo aqui a grafia na tela desse vídeo? Easy é fácil. Easiest é o mais fácil de todos. É o mesmo caso da palavra happy, que termina com a letra P, uma consoante, e uma letra Y, como você está vendo aqui grafado na tela desse vídeo. Logo, caso eu queira dizer o mais feliz de todos ou a mais feliz de todas, eu devo dizer happiest. Happiest. Veja o seguinte exemplo. Samantha is the happiest person I know. Então, a Samantha é a pessoa mais feliz que eu conheço. Samantha is, a Samantha é o quê? The happiest, a mais feliz. Mas como assim mais feliz? The happiest person, a pessoa mais feliz de todas ou a pessoa mais feliz? Caso você queira dizer assim, I know. Samantha is the happiest person I know. No caso de a gente ter um adjetivo de uma única sílaba e esse adjetivo ele termina com uma vogal que a gente chama de curta e na sequência a gente tem a consoante, o que a gente vai fazer aqui é o seguinte, vamos dobrar a consoante e adicionar a terminação EST a esse adjetivo. É o caso da palavra wet, que significa molhado ou às vezes utilizado até mesmo com o sentido de úmido. Veja que eu tenho um adjetivo de uma única sílaba. Ele termina com ET. É uma vogal curta, wet, wet, e na sequência a gente tem a consoante T. Então o que a gente vai fazer aqui? A gente vai adicionar mais um T, como você está vendo grafado aqui nesse vídeo, e a terminação EST, que vai ficar wettest, wettest, ou wettest, caso você queira. Outro exemplo é a palavra big. Big, que contém apenas uma única sílaba, ela termina com uma vogal curta e na sequência nós temos a consoante letra G. Big, big, que contém o sentido de grande. Então, nesse caso, a gente vai adotar biggest, biggest. Eu dobrei a consoante letra G e adicionei EST ao final desse adjetivo, ou seja, fiz a modificação na forma positiva do adjetivo e obtive aqui a forma superlativa, biggest, com o sentido de maior ou o maior de todos, caso você assim pense ou caso você assim queira dizer. Então, nós tínhamos lá wettest, e aí eu poderia dizer the wettest, ou seja, o mais úmido ou o mais molhado de todos, e eu disse biggest ou the biggest, com o sentido de o maior de todos, ou simplesmente o maior, caso você prefira assim dizer. Agora eu preciso fazer aqui uma rápida ressalva. Como a gente aprendeu lá no estudo sobre a forma comparativa de adjetivos em inglês, existem alguns adjetivos em que a gente não pode fazer uma modificação deles e eles também não admitem o uso da palavra most, como no caso de the most difficult, para adjetivos que possuem mais de duas sílabas, ou seja, o mais difícil. Isso mesmo, existem alguns adjetivos que não comportam nenhuma dessas duas opções. A gente geralmente diz que eles são irregulares ou irregular. Por quê? Porque eles não seguem nenhuma dessas duas regras que eu acabei de explicar para vocês. É o caso, por exemplo, da palavra good, que significa bom. E aí você tem o caso de best, que significa o melhor de todos. Você pode dizer my best friend, com o sentido de o meu melhor amigo, ou seja, estou me referindo a todos os meus amigos. Se eu estou falando de todos os meus amigos, é porque muito provavelmente estou me referindo a mais de dois amigos. Tanto é assim que eu optei pela palavra best, que contém o sentido de melhor, o meu melhor amigo, my best friend. Então é isso, pessoal. Essa foi uma rápida explicação sobre a forma superlativa de adjetivos em inglês. Caso você tenha ficado com alguma dúvida, basta deixar aqui uma mensagem embaixo desse vídeo que eu vou fazer questão de responder. Mas espera aí que a aula não acabou não. Antes disso, eu vou deixar aqui um exercício, um breve exercício, para você treinar, praticar o que acabou de aprender nesta videoaula. Deixe sua resposta aqui embaixo. É fundamental que a gente pratique, treine, porque, como eu digo em todas as minhas aulas, é melhor a gente errar agora do que na vida real, não é verdade?
Eu quero que, a partir do adjetivo important, que você está vendo aqui grafado na tela desse vídeo, você construa uma frase na forma superlativa. Então, você vai construir uma frase com o adjetivo important, adotando a forma superlativa. Escreva o que você quiser. Você pode pesquisar aí na internet, utilize o Google, confira dicionários, mas deixe aqui a construção da sua frase, elabore algo genial para você praticar inglês de verdade. Não se esqueça de se inscrever no canal do Inglês no Teclado, caso você tenha acabado de conhecer o nosso trabalho, e de também deixar o seu like aqui embaixo nesse vídeo. Thank you for watching, and I'll see you next class. Bye!